Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque a gente vai falar sobre sotaque e pronúncia. Let's go! Hey guys, what's up? Por mais que pareça a mesma coisa, eles não são. São totalmente diferentes, mas eles se influenciam. Então esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, que a gente vai conversar mesmo, eu quero conversar um pouquinho sobre isso e mostrar que a gente não precisa se preocupar tanto com... Não se preocupar tanto, mas ficar tão fissurado em sotaques e pronúncia. Primeiro, vamos entender o que eles são, qual que é a diferença entre eles. Sotaque, a gente está falando sobre algo regional, ou seja, o sotaque carioca, o sotaque paulista, o sotaque mineiro, ou a gente está falando de um sotaque de um determinado país, ou seja, o sotaque do português brasileiro, o sotaque do português de Portugal. Então isso é um sotaque, é algo generalizado, a gente realmente está fazendo essa generalização. Mas a pronúncia é a forma que nós falamos as palavras. Lembra que eu disse que elas se influenciam? Porque a pronúncia geralmente é influenciada pelo sotaque. Ou seja, algumas palavras que nós falamos aqui no interior de São Paulo não é da mesma forma que se pronuncia na capital ou em outras regiões. Por exemplo, aqui na minha região a gente fala o porta, porteiro e portão. Se a gente for mais para o sul, a gente vai falar o porta, o porteira, o portão. Então esse foi um exemplo de que a pronúncia foi afetada pelo sotaque. Mas tem outros fatores, como um agravante fonológico. Um agravante fonológico pode ser por exemplo, uma língua presa, a pessoa pode ser fanha, ou o Cebolinha, por exemplo. Por mais que a gente saiba que ele esteja falando uma palavra com R, ele pronuncia com L. Ou quando uma criança começa a dar suas primeiras palavras. Tudo bem, que nesse caso quem entende sempre é a mãe, que a gente pergunta, a criança começa a falar lá uns negócios assim que a gente não entende, a gente vira pra mãe e fica assim. Tá, traduza, por favor. Então, como ela ainda não conseguiu, ela tá se habituando com os sons, como pronunciar, ela não sabe falar, mas não significa que está errado. Ou também o nosso exemplo de quando nós estamos aprendendo uma língua nova, que vamos usar o exemplo do inglês e do TH sound, o som do TH. Não é uma coisa da nossa língua, a gente não sabe pronunciar. Então a gente ainda tem que aprender, a gente tem que se acostumar, a gente tem que treinar. É com o tempo, é com o treino, dedicação, é ouvindo e repetindo. Mas assim, se você acha que só o TH do inglês que é difícil de pronunciar, imagina pro falante de língua inglesa pronunciar o lha e o nha. Não vão saber. É muito difícil, porque vamos entender uma coisa. O TH sound, a gente só tem que pôr a língua entre os dentes. Agora e o lha? E o nha? O lha a gente tem que... Pensa comigo, a gente tá acostumado. Só que a gente tem que esticar a língua, grudar no dente, no fundo da boca e depois lha. Soltar lha. E o nha a gente tem que fazer a mesma coisa, só que a gente vai subir a língua. Nha. Então é aquela coisa de cada língua com a sua própria dificuldade. Mas vamos combinar que colocar a linguinha no meio do dente é bem mais simples que fazer nha e nha. Aí acontece aquela pergunta. Murilo, tem como tirar o sotaque brasileiro? Não. Não tem. Você sempre vai ter o sotaque brasileiro. É seu, você é brasileiro, não tem pra onde você escapar. Mas o que você pode fazer é diminuir o sotaque. É suavizar, deixar ele cada vez mais imperceptível. Isso não significa que você vai perder o seu sotaque. Porque sempre vai ter uma palavra ou outra ali que a gente vai pisar ali na bola. Mas você continuará tendo seu sotaque brasileiro, mas de uma forma bem mais reduzida, de uma forma bem mais singela ali, que tem que ser muito craque pra conseguir entender. Aí beleza. Vamos lá. Tem como fazer isso? Óbvio que tem. Todos nós fazemos isso ao longo do tempo. De uma forma consciente de, eu vou parar e eu vou diminuir o meu sotaque brasileiro. Eu vou treinar isso agora. Ou de forma inconsciente, que é o método papagaio, que a gente vai ouvindo, a gente vai repetindo e sem perceber a gente tá falando cada vez mais parecido. Mas aí você pergunta, tá, como eu faço isso? É treino. Não tem por onde sair. É treino. É o treino do método do papagaio de você... Se você realmente decidir por isso, é o método do papagaio. Que é o quê? Ouve, repete. Ouve, repete. Ouve, repete. Ouve, repete. É assim. Mas eu digo pra você, é necessário porque é o seguinte. Às vezes nós não precisamos tanto. Lembre-se que ser fluente... que é o objetivo de todos, creio eu, porque creio eu que é o objetivo de quando a gente aprende, começa a aprender uma língua é se tornar fluente. Então ser fluente é ser compreendido, é você poder falar, é você poder ouvir, a pessoa poder te entender. Isso é ser fluente, é algo espontâneo. Por que eu perguntei se era necessário?
Porque você tem que analisar se, no seu caso, o seu sotaque ou alguma pronúncia que é influenciada pelo seu sotaque está te atrapalhando. Por quê? Se você não está conseguindo pronunciar certo, a sua fala não está sendo limpa, então você não vai conseguir chegar a um nível de fluência comunicativa. Porque escrita, sem problema nenhum. Aí sim, se você dizer, sim, o meu sotaque é muito forte e o meu inglês ele é atrapalhado um pouco pelo meu sotaque. Aí sim, aí você faz, você treina, você ouve, você pode pedir ajuda. Às vezes pode ser um agravante fonológico, ou seja, é caso de fonologista, de você procurar um médico, fonologista, e conseguir ali alguns exercícios próprios para você poder fazer certos sons, diminuir seu sotaque, ou até mesmo vídeos aqui no YouTube que você pode assistir e treinar em você mesmo, em você sua própria casa. Mas lembre-se que às vezes não é uma coisa tão necessária, não é uma coisa tão importante. O negócio, a chave é a gente poder ser fluente, de ser compreendido, de a gente ter a nossa fala limpa. Porque o que acontece? Existem muitos sotaques por aí, muitos sotaques de inglês. E a cada falante não nativo de inglês que aprende o inglês é um sotaque diferente. É mais um sotaque para coleção. E eu vou dar para vocês também um exemplo de quando falantes não nativos de língua portuguesa aprendem o português. Vamos dar o exemplo aí dos nossos queridos amigos os estadunidenses, os americanos. Sim, eles vão ter uma dificuldade. Mas assim que a gente fala, né? Ah, é fofo, é bonitinho ver eles falando português, que é engraçadinho. A gente não pode mentir. Então é bonitinho. Só que a gente também tem que entender que para se tornar fluente, da mesma forma que nós temos que tomar cuidado com as nossas pronúncias, eles também tomam. Então ambas as partes se ajudam para ser compreendido, que essa é o ápice, é o clímax do negócio, a gente ser compreendido, conseguir passar a mensagem ali no meio da fala. Eu não sei se você segue eles, mas aqui no YouTube a gente tem alguns YouTubers que eles são nativos de língua inglesa. Se eu não me engano, a maioria desses aqui que eu separei, eles são dos Estados Unidos. E eles aprenderam português e dão aulas de inglês aqui também por canal do YouTube. E além também deles darem dicas, aqui no canal do YouTube eles também têm os seus Instagrams, que eles também dão dicas lá. E eu dou pra vocês também. E esses YouTubers são o Gavin do Small Advantages, a Jackie, do Ask Jackie, o Tim, do Tim Explica, e o Scott Lowe, aqui do YouTube, mas também tem aqui no Instagram. Então, eles são somente alguns exemplos, a pronúncia do português deles é incrível de bobear. Na verdade, eu acho que fala português até melhor que eu. Mas mostrar pra você que não é difícil, é tudo questão de treino, de dedicação, e que não é impossível a gente suavizar o nosso sotaque. E que às vezes também nem chega a ser necessário. Então, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilha com alguém, porque sim, é uma coisa que pega muita gente quando tá aprendendo inglês. A gente aprende tanto que você tem que falar como nativo. E então, o nativo de que país, né? Que tem muitos países aí que falam inglês e são muitos sotaques. Então não esqueça de compartilhar esse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já teve alguma experiência, se você já teve algum problema com pronúncia, de você não ter sido compreendido. E não se esqueça de me seguir aqui no Instagram e estar no canal do YouTube. Don't forget to subscribe. See you!